Boa noite, gente. Como vai você, Tânia? Cada vez melhor. E que dia é hoje, Tânia? Hoje é o primeiro. Qual, Tânia? Qual, Tânia? Verdade. Vamos Tânia... nós duas responder, Tânia, juntas. O primeiro dia da minha nova vida. Pronto. E por que, Fábio, que hoje é o primeiro dia da nossa nova vida? Porque a partir de hoje, de agora, nós vamos seguir os princípios do amor exigente. Para buscar a qualidade de vida tão desejada. Essa turma é muito afiada, gente. Eu fico muito orgulhosa de poder estar aqui com todos vocês. Eu me chamo Yaren, sou coordenadora de grupos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, junto com as minhas queridas parceiras. Hoje a gente está recebendo aqui mais um super querido. Fábio aceitou o nosso convite com muito carinho. Gratidão, Fábio, por estar aqui com a gente. E eu vou iniciar aqui hoje pedindo para vocês estarem auxiliando os nossos grupos, né? Para a gente poder estar chegando a mais lares, a mais famílias com conhecimento e aprendizado que a gente vem recebendo aqui todas as semanas. Nós estamos chegando aí a nossa 33ª live, mais ou menos. Com muita gratidão a essa família que me abriu portas, abriu a minha vida novamente, né? Me deu um novo olhar, né? Para todo o aprendizado que eu já tinha, me desconstruiu 30 anos de vida para me construir de novo, me dando novas oportunidades. Então, eu convido vocês a estarem olhando nossas páginas no Facebook, Instagram e no YouTube, onde ficam salvas todas as nossas lives, desde a primeirinha lá, para vocês conhecerem o que é os princípios do amor exigente. A gente fala sobre todos os princípios nessa live, e aí depois a gente sai dedilhando cada uma delas. Cada princípio a gente sai com um convidado falando um pouquinho mais sobre aquilo para vocês. Então é com muito carinho que a gente prepara toda semana para vocês todo esse conteúdo. E para a gente aprender também, porque como eu aprendo aqui nessas lives, hein? Só as meninas mesmo para me aturar. A gente tem um WhatsApp também que ele passa informações para vocês de todas as lives que estão acontecendo todos os dias. Então, se é em São Paulo, se é em Goiânia, se é aonde for no Brasil inteiro, a gente está chegando com informações para vocês estarem participando e poder estar partilhando também e aprendendo um pouquinho mais. Não é isso, Tânia Panos? É verdade. E hoje, o nosso palestrante, ele vai trazer um tema que é um tema muito rico, é um tema muito importante para nós que somos da família Amor Exigente. Eu sou Tânia Thanos, estou falando aqui de Campo Grande, também sou voluntária há 11 anos aqui do Amor Exigente. E o que nós vamos tratar hoje? O que ele vai tratar? Pais e filhos não são iguais, porém, os dois precisam ser tratados. Como assim? É muito difícil, às vezes, os pais fazerem um exame de consciência e perceberem que os pais e os filhos são diferentes. Como assim? A gente vê muito, principalmente nos grupos do Amor Exigente, os pais dizendo assim, porque eu quero ser amigo dos meus filhos, porque eu quero ser igual aos meus filhos. Não. Pais precisam ser pais para que os filhos possam ser filhos. Amigos, os filhos têm nas outras pessoas, porque pais, só nós é que somos. Função de pais é mostrar caminhos. Pior que ser órfão é ser órfão de pais vivos e que não exercem essa função. Agora, é muito importante a gente exercer essa nossa autoridade, termos essa democracia entre pais e filhos, mas sabermos que elas são diferentes. E, às vezes, por exercermos a nossa autoridade, às vezes a gente confunde autoridade com autoritarismo, né?
E às vezes a gente cria um grau de codependência tão grande com os nossos filhos, e aí nós vamos também desenvolvendo uma doença, junto com a doença do nosso filho. E nós precisamos nos tratar, nós precisamos nos cuidar para continuarmos exercendo nossos papéis de pais, para que eles também exerçam os papéis de filhos. Se os nossos filhos nos escolherem como amigos, ótimos. Caso contrário, vamos esperar que um dia esse momento chegue, mas que ele chegue de uma forma saudável. Que a gente faça isso de uma forma educada, nunca de uma forma brusca, deseducada, mas de uma forma mansa e de uma forma, como diz a nossa oração, com serenidade. Então, e para a gente ter essa serenidade, a gente precisa buscar nos tratar o nosso corpo, tratar a nossa alma. E o nosso palestrante vai tratar de todos esses assuntos com muito mais propriedade, com muito mais profundidade. E agora, não é mesmo, Tânia? Isso aí, Tânia, minha xará, sempre digo nessa live, Tânia de dose dupla, né? Nós somos companheiras, aqui coordenadoras de grupo de família em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, junto com a Yaren. Hoje está faltando uma outra companheira nossa, teve problemas na internet, infelizmente não pôde estar conosco, mas está torcendo pela gente, né? E hoje nós estamos recebendo aqui o Fábio Antunes. Fábio, ele é terapeuta holístico, integrativo, ele é diretor da clínica Sudara Terapias, é especialista em recuperação e tratamento de famílias, especialista em recuperação de dependentes e além disso, uma porção de coisas. Eu pedi o currículo dele, tem assim um tantão, gente, é um monte de coisa, mas o que importa para a gente também aqui é que ele é coordenador de grupo de família, coordenador de grupo de sobriedade, e está aqui doando um pouco do seu tempo para passar para a gente um pouco desse tema, né? E eu já estive com o Fábio em várias reuniões dele, lógico que ele não lembra, porque são muitas pessoas que ele atende, mas é uma pessoa que tem um coração na ponta da língua, eu falo, porque ele fala tudo com muito amor para todo mundo que chega, ele acolhe todo mundo com muito amor. E é isso que ele vai fazer aqui hoje, né, Fábio? Eu queria que você contasse para a gente como é que você achou o amor exigente na sua vida? Como é que você encontrou com o amor exigente? Eu encontrei o amor exigente há 19 anos atrás. E você? Boa noite, Fábio. Obrigado pela sua presença. Boa noite. É um enorme prazer estar aqui. E para viver cada vez melhor, só encontrando amor exigente, né? E a minha história dentro do amor exigente não é muito diferente de muitos, que a minha veio pela dor. E no ano de 2000, eu acabei indo para Santa Helena de Goiás e fiz uma internação lá. E lá, dentro da clínica, existia os voluntários que participavam e levavam o amor exigente lá para aqueles internos. E aí eu me identifiquei logo de cara. Por quê? Porque falava de qualidade de vida. Não ficava falando só de droga, só de qual tipo de droga, isso e aquilo. Começou a falar de como se mudam os comportamentos. E aí minha identificação foi natural e ao mesmo tempo rápida. Por quê? Porque eu queria exatamente isso. Porque lá dentro eu já não estava mais usando. Então, em março de 2000, iniciou, né, essa aproximação, iniciou essa mudança
a busca da qualidade de vida tão desejada. E ao longo dos meses, né, eu sou uma pessoa muito tímida, né, e bem difícil de interagir. E lá em 2000, nossa, mas que dificuldade. Era mais ainda, porque eu não falava nem para psicóloga, quanto mais para as outras pessoas. E aquilo foi lapidando os grupos, começou a me ajudar a partilhar e a interagir melhor com as outras pessoas. E tudo se iniciou. Aí no primeiro, teve um encontro regional lá, e que eu fui fazer a minha primeira palestra no Amor Exigente. A primeira palestra e antecedia, né, o meu pai, e depois do meu pai era a Mara. E a dona Mara, eu terminei, eu estava com 7 meses lá, eu terminei a palestra, eu falei, dona Mara, precisa abrir isso aí lá em São Paulo, que lá não tem. Não tem? Não, tem sim, meu filho. Tem sim. Eu falei, não tem, eu nunca fui, nunca ouvi falar que existe lá. E ela falou, vamos fazer assim? Eu vou te dar meu telefone. Você, quando chegar em São Paulo, você me liga, fala a região que você está e eu vou dar o endereço do grupo mais próximo lá. Falei, mas não tem, vai ter que abrir. E aí, bom, passou-se mais 2 meses, eu vim para São Paulo e ela me deu, e foi bem interessante, né, a situação. Ela me deu o contato da pessoa que era a coordenadora do grupo, e o endereço. E eu saí, eu vim entre o Natal e o Réveillon. E eu fui lá no dia do grupo, o grupo fechado. Estavam de férias. E você querendo trabalhar, né, Fábio? Eu queria participar da reunião. Eu estava em recuperação e falaram que eu tinha que estar nas reuniões. Tem que ir nas reuniões. Ah, eu já arrumei lá uma confusão, porque eu falei, mas como que a doença não tem férias? Isso aí. Bom, o ano de 2000 foi o último ano que existiu férias no grupo aqui próximo. Aí de lá para cá nunca mais. Aí se organizaram para revezar, né, quando caem as festas nessas datas, e nunca mais. E dali em diante eu não saí mais de dentro do grupo, né? Que maravilha, que bom, Aí, né, todos para os tanta trabalhos, gente. criamos diversos projetos aqui, junto a igrejas, que nem na igreja onde tem um grupo, que eu sou um dos coordenadores. Todos os grupos de catequese, de jovens, de crisma, de curso de noivos, é uma igreja católica. Todos esses grupos, nós fazemos as palestras de orientação, mostrando o que é o amor exigente, né? E isso já se fazem 21 anos. Só isso. É isso. Maioridade, completei a maioridade esse ano. Olha, é verdade, maioridade. Eu tô quase lá. Tá quase lá? É, mas passa tão rápido, né, Tânia? Então, passa rápido. Passa tão rápido. E aí foi uma aproximação, eu e o Miguel, né, que nós coordenamos o mesmo grupo, e ele estava iniciando a coordenação de grupo e eu também. Passamos a nos unir, e de lá para cá essa parceria rendeu muitos frutos, né? Muitos frutos. E que bom, tem muita gente sendo informada, sendo orientada. Aí logo em seguida, por eu ter tido contato com a Mara, nesse congresso regional, foi pedido para mim chegar num curso em Mojimirim e convidar o Padre Haroldo e a Mara para vir conhecer a nossa estrutura em São Paulo, na Zona Norte. E aí eles vieram e aqui virou uma regional, né? Hoje essa regional tem mais de 16 grupos e criou outra regional
que tem mais 14 grupos. Então, ao longo desses anos, só aqui, nesse pedacinho de São Paulo, foram criados 30. Olha só. 30 grupos. Tudo Só que, começando pequenininho e agora... Começando. Mas é assim, né? A gente não tem noção. E no início do ano, fizeram uma pergunta para mim numa palestra. Fábio, quantas pessoas você já fez palestra? Né? E aí, por alto, assim, por alto, Deus é maravilhoso, né? Ele possibilitou que mais de 100 mil, 120 mil pessoas já tivessem a oportunidade de ver que eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu comecei a frequentar Amor Exigente e comecei a mudar minha história, construir uma história. Porque não é mais sonho. São projetos, já é uma vida. Né? Eu tive o uso de substância durante 15 anos e eu estou em abstinência, em sobriedade, há 21. Então, isso já superou. Que coisa maravilhosa, né? É mesmo, né? Tem que bater Nós palma para precisamos ele. promover isso, né? Precisamos promover. Nessa história, e representando o Amor Exigente, eu fui em uma reunião na Assembleia Legislativa aqui e participei de umas 5 reuniões com esse grupo. Era um grupo interreligioso, diversas religiões, Igreja Católica, né, evangélico, espiritismo, né, as sinagogas, isso a nível nacional. Eu era o único que não representava a religião, eu representava o Amor Exigente. E nós fomos homenageados como embaixadores da paz pela ONU. Por quê? Devido ao nosso trabalho com as famílias. Quando se pergunta quantos atendimentos, geralmente tem aquele número, né? 100 mil atendimentos por mês. E aí por ano é mais de 1 milhão de atendimentos. Eu acredito que esse número é bem maior. Mas, né, por quê? Se eu coloco cada pessoa como um atendimento, e em uma palestra no Congresso de São Paulo, veio no Congresso de São Paulo, Tânia? Não pude ir, 2011? infelizmente. Infelizmente, não. Em 2011, eu acredito que foi o congresso que teve um público maior. Tinha 3.200 pessoas. Que maravilha, né? Então, para quem tinha vergonha... Isso aí que eu estou pensando. Aquele que tinha vergonha, né, para falar com tanta gente. Eu fiz a palestra... Essa é a prova da transformação que o Amor Exigente provoca na nossa vida, né, Fábio? Exatamente. E isso vem acontecendo, né? Tem alguns em sobriedade que me chama de mestre, né? Eu falei, mestre é quem consegue promover outros mestres. E nós estamos com um currículo bem grande dentro do Amor Exigente de vários mestres. Inclusive, os mestres, as mestres de Mato Grosso são vocês, né? Que estão fazendo com que essa orientação, essa informação chegue às famílias. Um dos sonhos do Padre Haroldo e da Mara é que o Amor Exigente chegue a toda a família do nosso país. E a cada reunião, a cada vez que a gente grava algo, que publica algo, é uma forma de a gente conseguir levar, né, a essas famílias aí um pouco mais de esperança, um pouco mais de crença que é possível, né? Toda vez que eu abro uma live aqui com as meninas, eu sempre costumo dizer, né? Eu quero que o Amor Exigente salve mais famílias como salvou a minha. Né? Então, todas as vezes que eu abro, eu faço as minhas orações aqui para que ocorra tudo bem, para que
não dê pane no computador, para que a gente consiga fazer tudo certinho. Mas Nós precisamos disso, né, Yari? alcançar todas as famílias necessárias, né? Para que todo mundo entenda que viver em sobriedade faz bem, tanto para nós quanto para o nosso ente querido, né? O Amor Gente transformou minha vida e quando eu iniciei terapias, eu vi a dificuldade que era a evolução dos familiares. É muito difícil a evolução terapêutica, a evolução de mudança. Então, em 2008, eu criei a terapia biorregenerativa, que é para ajudar o familiar. E dentro dela tem uma massagem, que é para relaxar, e um trabalho com a cromoterapia, com aromas e toque terapêutico, e uma reprogramação mental, para que a família não precisa falar do trauma. Ai, que legal. É tratar do trauma sem precisar falar, porque a maioria das pessoas tem dificuldade em ficar revivendo o trauma, em ficar falando novamente do trauma. E uma das coisas que a gente precisa é começar a falar, né, da nossa mudança, como que foi positiva, o que eu estou conquistando, porque é isso que vai motivar outras famílias a vir a nosso encontro. Mas meu filho ficou 10 internações. Tá, nas 10 internações, ele ficou, durante 10 internações, ele ficou muito tempo sem usar. Então, isso é muito positivo. E muitas vezes a família vem e fala, mas eu já internei mais de 10 vezes e não deu certo. Deu certo todas as vezes. Porque todas as vezes ele foi internado. E durante esse período ele aprendeu algo lá. E uma das coisas que é impressionante que nós temos nas famílias é que não importa se é 10, 20, 30, 50 vezes, a família está junto. Ela está junto e ela vai fazer o que for preciso. Você falando sobre isso, entra em uma das nossas perguntas, né, que fala assim, como iniciar a disciplina dentro de uma casa que nunca houve, né? Como que a gente começa a mudar os hábitos dentro de casa para que isso ocorra? Quer que eu responda essa? Eu quero. Essa é difícil, essa é boa, eu quero saber também. Eu tenho uma dica bem fácil. Opa! Como que nós começamos a mudar a nossa vida? Participando da reunião. E a gente frequenta uma reunião na sociedade, né? Que é na sociedade. E a primeira sociedade que nós participamos é família. Então nós temos que iniciar fazendo reuniões em casa de adequação. Vamos sentar, vamos ver, precisa resolver uma coisa, mas eu não vou resolver sozinho. Vamos conversar para ver. Nós, no início, não vai ser fácil. Por quê? Porque tudo vai ser organizado para se adequar. Só que me fala daqui 3 meses como vai estar. Daqui 6 meses como vai estar essa família. E aí um cobra o outro. Então, fica muito mais fácil. A comunidade terapêutica do lar, né, é bem interessante por isso, porque começa a se conversar sobre pequenas coisas. Vamos organizar, ver quem só um lava a louça, só um lava a roupa, só um limpa a casa e os outros sem cooperação nenhuma. Tá, como que a gente consegue fazer isso? E muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de pedir.
de solicitar o outro, de falar, ó, pode me ajudar? Ou então não entende, como no nosso princípio anterior falava de recursos são limitados, não entende a limitação. Às vezes a mãe tem a habilidade de lavar a louça e o filho vai demorar um pouco mais, porque ele não tem tanta habilidade assim. Mas nós temos que entender a forma que ele está praticando, é dessa forma, vamos entender, compreender essa habilidade dele, porque ele não pode lavar como nós desejamos, mas ele está fazendo. E isso é importante. Da mesma forma, quando a vozinha tá velhinha, tá mais lenta, não dá para ela assumir tanta responsabilidade. Vamos Olha eu aqui, identifico. Já é começar a colocar os netos para assumir essa responsabilidade. E o codependente, ele tem uma característica de assumir a responsabilidade que pode ser do outro. Verdade. É isso aí. E nós temos essa... eu percebi que a codependência da minha avó teve muita influência na minha vida. Porque na cultura dela, nas raízes culturais dela, ela achava que homem não tem que lavar louça, lavar roupa. Era a mulher. É a mulher. Então ela não admitia. E aí eu fui para a clínica em Goiás e estraguei minha roupa, porque eu não sabia lavar. Até eu aprender. Então, a codependência impediu que eu tivesse um pouco de conhecimento na hora de lavar minhas roupas. Impediu de que eu tivesse condições de me atentar e saber me virar por conta. Então, muitas vezes, as limitações que eu tenho foram criadas porque os outros não permitiram que eu evoluísse nisso. Por crenças, pela cultura que recebeu e assim por diante. Inclusive, quando um problema ele está instalado já, como aí no seu caso estava, né? É uma forma até de resgatar o respeito, até o seu próprio respeito, né? Porque você vê assim, poxa, eu posso, eu consigo. Nas pequenas coisas, não preciso inventar a roda, mas nas pequenas coisas. Mas você percebe respeito, como familiar, a gente fala bem de tanto de Tânia. resgatar o respeito, né? E a gente precisa resgatar o respeito primeiro com a gente, para depois a gente resgatar o respeito com os demais. Então, como que eu vou me respeitar se eu me sinto inútil? Exato. Aí quando você vai avaliar, mas eu sirvo para quê? Se eu não sirvo para nada, como eu vou ser respeitado? Não vou ser. E Exato. Muitas vezes a família limita isso. Né? E minha avó não é culpada disso, porque ela vem de uma família totalmente desestruturada. O bisavô era alcoólatra, tinha dificuldades com a espiritualidade. Então, em algumas áreas da sociedade, era tido como louco, né? Porque ele tinha uma espiritualidade, ele era espírita. E ele ouvia vozes, via coisas. Então, isso dificultava muito quando ele não estava fazendo trabalho, ele fazia trabalho voluntário em centros espíritas. Quando ele não estava fazendo isso, ele ficava totalmente desequilibrado. Aí bebia, aí, virava, né? E a minha avó cresceu com isso. Então... mesmo são valores culturais. Exatamente. Né? Isso é coisa de mulher, aquilo é coisa de homem. Com certeza, hoje eu tive isso ainda a gente vê isso, né? Ainda essa cultura machista ainda é muito presente. Sim. Mas hoje eu tive uma prova disso aqui, vou até partilhar. Eu estava com a minha neta, ajudando ela a fazer tarefa, e eu disse, olha, espera um pouco que eu vou fazer a comida do vovô. Aí ela disse, mas por que você sempre está fazendo as coisas para o vovô?
Ele pode fazer sozinho. Percebe isso? Ela tem 7 anos. Ela já tem uma outra visão, Então, né? aí eu disse, mas é porque o vovô não sabe cozinhar, ele não aprendeu a cozinhar. Né? Eu saí meio pela tangente, porque não é só a comida, né, que a gente faz, mas são raízes culturais, né? Então, agora, para a pessoa mudar tudo isso, para eu mudar essa dinâmica, né, demora muito. Então, você acaba acompanhando. Para quebrar essa barreira é difícil, né? Tem que ter a ajuda do outro também, né? Sim, mas é exatamente isso. O nosso processo de mudança acontece quando a gente começa a identificar e falar, não, mas ele também pode ajudar. Com certeza. Né? Se não sobrecarrega, aí não tem, quando não tem cooperação, porque aí, quando a gente fica mais limitado, não tem cooperação. Ele não está mais trabalhando porque já aposentou, né? Mas aí ele vai ficar no sofá e não vai cooperar. Ô, Fábio, agora você está falando em cooperação, nós estávamos falando em respeito, né, o autorrespeito, mas existe muitas dúvidas no grupo quando a pessoa está em uso, né, ou mesmo quando sai de um tratamento, né, e volta para casa e a casa não está muito bem ajustada para ele, existe essa questão do respeito, né, do respeito nisso, na cooperação, né, de respeitar uma conversa. Como é que a gente pode restaurar esse respeito? Não o autorrespeito, mas o respeito entre as pessoas. Também nessa mesa, como você disse aí, de diálogo? Sim, Tânia, é muito importante isso, porque às vezes essa família não tem o hábito de se reunir. E como que eu vou respeitar o outro se eu nem entendo o limite dele? Eu não vou conseguir, né? Porque para muitos filhos, mãe é super, é para todo momento, é para tudo. E só que aí ela não entristece, ela não tá triste, ela não precisa de ajuda. Precisa. Não, e até assim, quando ela entristece ou quando ela precisa de ajuda, fala assim: mãe, você está fazendo chantagem emocional, você está apelando. Eu já vi isso. Eu já vivenciei isso. Aí, tá vendo? Fica apelando toda vez aí. Aí vai e passa por cima que nem um trator, né? Por esse sentimento aí. Não é? Não, e é tipo assim, são coisas pequenas, né, que a gente fala, mas são grandiosas quando acontece dentro de casa. Tipo, não, você não vai sair, você não vai fazer isso, e aí a pessoa te desrespeita nas respostas, né? Então, às vezes, na maioria, mães, né, chegam muito com essas dúvidas, né? Como que eu vou fazer meu filho me respeitar? Ele não me respeita, ele grita comigo, ele bate a porta. São coisas desse tipo, quando o comportamento é alterado pelo uso da droga. Também, né? Na verdade, ele é evidenciado, porque mas isso já existia, né? Existem umas coisas que a raiz cultural ela começa a provar para essa família. Se você tem alteração de voz na sua relação familiar, a criança vai ter também. E se a conversa, o diálogo é mais sereno, a criança vai crescer mais serena. Então ela não vai atuar dessa forma. Aí, inclusive, ela vai ter dificuldade quando ela estiver num grupo de crianças e o outro estiver gritando. As raízes culturais é de extrema importância para a gente identificar como que eu me tornei quem eu sou. Como eu me tornei quem eu sou? Minha serenidade. Você fala tranquilo. Como isso? Porque lá atrás tinha isso, né? Meu pai e minha mãe se separou, eu tinha 9 anos, mas eu nunca vi uma briga deles, entendeu? Então, o que eu recebi de informação
Eles podem até ter discutido, mas eu não vi briga. E já isso já era de comum acordo deles, porque a minha mãe vivenciou muitas brigas do meu avô agredindo minha avó. Então, ela recebeu nas raízes culturais e o que ela não queria vivenciar no relacionamento dela Ela fez era o contrário. aquilo. Aqui em casa é assim, Fábio. Eu cresci com discussões, com brigas e tal, e se tem que falar, tem que falar na hora. Na hora que você tá bravo, na hora que você tá mais fervendo, né? E o meu esposo cresceu nisso também, de briga, de bater, de xingar e não sei o quê. Só que aqui em casa a gente não altera a voz. A gente não briga. Quando a gente vai brigar, ele fala assim, você sabe que você vai brigar sozinha, né? E aí ele fica quieto, ele se... Aí eu brigo brigar sozinha é ótimo, ninguém quer brigar sozinha, né, Yari? Aí ela fica mais brava ainda. Como assim brigar sozinha? Tem que ter alguém para brigar. Ele fala, você vai brigar sozinha. Você sabe que está começando uma briga sozinha. E ele se retira. Aí eu falo, eu respondo, eu mesma peço desculpa, eu depois me arrependo, eu faço tudo sozinha. Eu não preciso de ninguém. Mas a gente foi criado nesse negócio de briga, de discussão e tal. E hoje aqui na nossa casa, nem com o cachorro a gente grita. Esses dias eu dei um grito com a cachorra que me arranhou, que as meninas até assustou, falaram, nossa, você grita? Mas você percebe? Aí é diferente, porque está recebendo um tipo de informação que é super saudável. E aí, quando a família está totalmente desorganizada, está desequilibrada, é natural ter essa alteração, né, de voz. E o que nós temos que fazer é entender. Às vezes ele chega... Tem algumas famílias que a forma de pedir ajuda não sabe falar, ó, por favor. A forma de pedir ajuda já é gritando. Você não fez aquilo, você não fez aquilo. É uma forma de pedir ajuda. E que não sabe, não consegue quebrar o orgulho e falar, ó, por favor, eu não estou conseguindo fazer. E eu me identifico muitas vezes com isso. Porque eu identifico que às vezes eu me altero e eu podia ter feito diferente. Né? É como você falou, é um redirecionamento familiar. Exatamente. Né? Mas fala aqui para mim, então, Fábio, qual que é a principal diferença entre pais e filhos? Nós estamos falando do princípio de pais e filhos não são iguais, né? Mas qual é a principal diferença? Ou as principais diferenças, né? A responsabilidade. A principal é a responsabilidade. A responsabilidade do filho, né? É ir para a escola, né? Organizar o material escolar dele, ele conseguir cumprir com o cronograma que muitas vezes os pais desenhou para ele. Você tem aula de judô, você tem aula de inglês. Durante o seu dia a dia, você tem que se organizar. Porque se nós não conseguimos passar para o outro para tentar que ele se organize dessa forma, como que a gente quer que ele se organize na vida adulta? Ele não vai conseguir. É aquela coisa, né? Você vê assim, igual agora com as aulas online, né? Tem mãe que eu vejo que fica doida. Não, meu filho tem aula, eu tenho que acordar muito cedo, tenho que ajudar ele na tarefa. Igual as mães chegam lá na loja, meu filho precisa do óculos porque ele não está enxergando para fazer a tarefa. A hora que eu vou ler para ele, eu também não enxergo. Então, assim, fica querendo fazer pelo filho, né? Deixa a responsabilidade para ele, de saber que ele tem que acordar, de saber que ele tem que... Mas sabe por que isso aí, Ari? Sabe por quê? Porque criou o hábito de fazer a tarefa para o filho. E aí, como é ambiente virtual, não dá para fazer agora. Porque não é ela que tem que estar na frente da câmera, fazendo pesquisa, sabe? É ele que tem que fazer. E aí, aquela história de para fazer logo, eu faço para ele. Para fazer logo, isso aí. Você disse tudo. Para fazer logo, eu faço para ele. E aí, o que acontece? Eu estou assumindo a responsabilidade dele. E aí, quando ele está com 18, eu
Falo, mas você não tem responsabilidade nenhuma. Você é um irresponsável. Ué, Você sabe que eu vou compartilhar aqui uma situação que aconteceu. Eu tenho 3 filhos e o meu filho mais velho, até hoje, ele lembra que na escola sempre tem que ler livros, né? E eu era professora de português. E ele tinha que ler um livro e ele ia ter uma prova daquele livro no dia seguinte. E aí ele chegou e falou assim para mim: mãe, eu vou ter a prova do livro tal e eu tenho que fazer a ficha de leitura. Isso era umas 5 horas da tarde, foi o horário que eu cheguei do trabalho. Eu falei para ele: sim, mas o livro eu comprei para você tem 1 mês. Você já leu o livro? Ele falou: ah, eu li até a metade. Falei: bom, então você tem a noite inteira para você ler o resto do livro. Mãe, mas você já não leu o livro? Eu falei: já, mas eu li o livro. Agora quem tem que ler é você. Mãe, mas você não vai me contar a história? Eu falei: não, eu não vou te contar a história. Você que tem que ler. E ele ficou assim, pescando em cima do livro, e ele ficou lá até meia-noite, 1 hora, lendo o tal do livro. E ele lembra disso até hoje. Na época, ele ficou muito indignado comigo. Ele tinha uns 10, 11 anos. E hoje ele fala: mãe, foi a maior lição que você me deu, porque eu aprendi que não era você que tinha que ler o livro, você já tinha lido, era eu que tinha que ler. E que então você me mostrou que a responsabilidade era minha. E ele não esquece, eu já tinha até esquecido isso. Hoje ele é casado, ele tem filhos, e teve um almoço há pouco tempo aqui em casa, e ele lembrou dessa história. Eu falei: nossa, você não esqueceu? Ele falou: não, mãe, porque foi uma lição para mim. Então, você vê assim, Imagina ele pescando em cima do livro, ele vai esquecer. pescando em cima do livro. Ele falou: mãe, pesquei em cima do livro, mas eu li o livro. Eu falei: pois então. Mas são pequenas coisas, né? é Seria tão muito mais fácil interessante eu o ler a que você está história para falando, ele, Tânia. falar a história para ele, né? Seria muito mais fácil Tem do uma que, com família que certeza, eu participa. ter me desgastado com ele também, né? Na época. Ele recebeu a lição. E Sim, aí, agora, ele toma como um meio de vida dele. Ele deve ler muito mais hoje. lê. Então, mudou. Olha como é forte isso, né? Tem uma família que participa no grupo de quinta e é do Rio Grande do Sul. E, e a moça, ela é quase que compulsiva por livro. Toda semana chega 1 ou 2 livros lá para ela. E aí o rapaz fala: eu vou ler um livro que chegou aqui essa semana passada. Ela já leu, eu vou ler. Tal. Aí passou a filhinha deles, que tem 3, já com outro livro na mão, assim. Então, a menina não sabe ler ainda. Mas ela já Sim, tem o livro dela. sim, Então, você acha que ela não vai ser uma leitora? Lógico que vai. com certeza, com Porque certeza. ela já está sendo, né, condicionada que aquilo é um padrão. Então O ela vê a exemplo mãe basta, lendo o né? livro, o pai lendo o livro, ela vai pegar o livro dela. Lógico, que legal. O exemplo O basta. exemplo é como a dona Mara fala, né? Os filhos estão olhando para você de costas para o mundo quando eles são crianças, né? É Depois eles verdade. vão olhar o mundo, mas nunca vão esquecer do que eles enxergaram primeiro, né? Exatamente. Eu acho isso muito lindo, como ela fala, ela coloca sobre o exemplo. Verdade. O Fábio, nós temos outra pergunta aqui, né? Todo mundo fala assim, quando chega no amor exigente, eu acho que a maior resistência da família, quando dizemos que a família tem que se tratar, como você colocou aí no tema, pais e filhos não são iguais, mas todos têm que se tratar, né? Os dois. E eles dizem assim, não, mas quem está doente é meu filho. Por que eu vou me tratar? Quer dizer, está tão acomodado naquela situação e enxerga o filho como um problema e ele tem que ser resgatado. Quer dizer, a doença é dele,
não é minha. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer assim, que doença que ele tem? Sabe? Que doença que ele tem? Porque a dependência química não é doença, é um desequilíbrio. Doença é adicção. E a adicção independe se ele usa droga ou não. E às vezes isso daí é de raiz cultural. Eu atendo muitas pessoas aqui e algumas pessoas com câncer, está num processo de quimioterapia. E às vezes quando fala assim, mas é hereditário isso? Às vezes o que acontece é que aquele padrão que recebe nas raízes culturais, tipos de alimento, né, forma de se alimentar, vai gerar as mesmas doenças nas gerações futuras, porque se alimentam parecidos. E comportamentos parecidos vão gerar desequilíbrios. É que é tão maluca isso, né? Por quê? Porque o nosso comportamento de avós, ele tinha um pequeno desequilíbrio. Nos pais, um desequilíbrio um pouco maior. Nos filhos, maiores. Nos netos, porque vai potencializando, vai evoluindo ao longo das gerações. Há 30 anos atrás, falar de internação era um ou outro. Hoje é tão comum, e isso não tem uma parte boa e tem uma parte ruim. Porque às vezes o filho que é usuário, dependente, ele fala, mãe, eu acho que eu preciso ficar um período lá na clínica. Parece que vai tirar férias da doença. E tem um monte de especialista em dependência química, né? É Eu falei verdade, que eu porque sou o aí quê? eles é que se dão a alta, né? Eles é que falam, não, eu já estou bom, agora eu já posso voltar. Tem o Chico Saldão que ele fala até, já tomou o chá do já estou bom, né? E hoje ainda, eu conversei com uma pessoa e ela me contou uma situação que aconteceu hoje aqui em Campo Grande, de um moço que ele ficou tão assim, não, eu já estou bem, ele estava internado, 27 anos, e tanto ele insistiu e a mãe cedeu, e aí o psiquiatra dizendo que ele ainda não estava pronto e tal, mas enfim, ele saiu na terça-feira. Hoje, é sexta-feira, ele foi assassinado. Assassinado aonde? Numa boca de fumo. Então, essa mãe estava desesperada, a família toda destruída, né? Se sente culpado hoje, né, Tânia? Como? Gente A culpada, família né? está se sentindo culpada por ter permitido sair. Exatamente. Isso aconteceu hoje, né? Então, assim, por que é tão difícil a gente falar não, a gente manter esse não e a gente, enfim, lidar com essa situação, sabe? Eu não conheço essa mãe, eu não conheço essa família, mas eu senti, assim, uma dor no coração, porque 27 anos, uma pessoa que tinha uma vida pela frente, né? E agora, Tânia, José? quantos filhos você teve? Eu tenho 3. Algum deles você tirou da barriga com 3 meses? Não, E por que quer tirar da clínica com 2? Entendeu? pois Por que é, quer tirar da clínica com 4 meses? Se o tratamento é 6, se o tratamento é 9. Então, o que exatamente. acontece muito. E quando nasce prematuro, com 6 meses, um exemplo, vai ter
um tratamento especial, incubadora, banho de luz, tal, tudo aquele, né, Todo aquele para aparelho, né? suprir uma deficiência, né, da maternidade. Então, por que as famílias... o cúmulo da codependência é querer fazer o tratamento sendo que nunca conseguiu fazer. A codependência quer tomar frente, quer falar que o psiquiatra não entende nada, que o terapeuta não entende nada, que já sabe como que é. Verdade. E aí complica. Eu atendi uma família essa semana e foi exatamente essa analogia. Por quê? Porque a esposa é médica. A esposa é médica e não quer que o marido fique lá. Porque Ai, ele meu chegou tão bonito, ele chegou da ressocialização, mas tão bonito, tão iluminado. Ué, como que... Aí eu fiz essa analogia para ela. Falei, mas você é anestesista, então você participa de diversas cirurgias. Imagina, eu vou lá, abro, falar, não, vamos tomar um café, equipe, e depois amanhã a gente volta para fazer essa cirurgia. Não dá para fazer metade do processo. Não dá para você colocar algo no forno e que a receita tem que durar 40 minutos no forno a tantos graus e você tirar na metade e falar, não, vamos comer assim. Ninguém vai querer comer. E por que quando é um processo terapêutico, a gente quer quebrar? Lógico, cada um, às vezes tem um tempo de maturar, de entendimento daquele processo de internação, de aceitação. Quando é involuntário, às vezes uns demora mais, uns já aceita logo de pronto. Às vezes a família acha que vai chamar o resgate, que vai ter que ser à força. Quando chega o resgate, ele vai de boa. Então, o processo pode ser diferente, mas não dá para tirar de forma prematura. Aí sai, recai e fala, aquela clínica não serve para nada. Gastei meu dinheiro. Só quer meu dinheiro. Então, nós temos que... Não dá para mim tirar o prato quando a receita ela fala de um período, né, de forno ou de fogão, eu tirar na metade e ter o mesmo sabor. E isso entra muito a questão da família não se tratar aqui fora, né? Porque quando a família está em tratamento aqui fora, quando você vai lá e divide pais, filhos, quem que é quem na família, todo mundo começa a se tratar, esse tempo acaba não passando rápido, passando muito rápido, né? Então, eu percebi assim, na última internação do meu esposo, eu aproveitei muito esse tempo, porque foram 9 meses que a gente passou com essa última internação, depois de 7 vezes. Nas outras, eu via lá e falava assim, não, você já tá bem, você já parou de usar. Tem 2 Tá meses. bonito, né? Tá Tá coradinho. Sim. Tá coradinho. Tá musculoso, porque tá malhando. Ó, que beleza, hein? Essa é a minha história, isso aconteceu comigo. Então, eu vejo isso se repetir todas as vezes que entra uma família nova na Amor Exigente, ela me conta a minha história de novo. E me Yaren, mostra. você sabe o que acontece aí, Yaren? Da mesma forma que você vai fazer um prato, vamos fazer analogia com a comida. Você vai fazer um prato e tá só cozido por fora e por dentro não. Ele está ótimo por fora, visualmente, mas aqui dentro ainda não conseguiu maturar o que precisa. Não conseguiu ainda conquistar a consciência adequada para o convívio lá fora. E uma coisa bem importante é o acompanhamento terapêutico fora.
Não há, às vezes parece que a família acha que lá na clínica é feito um transplante de cérebro, aí ele entra com um dependente, sai com outro, né? Limpo, ó, agora sim. Agora vai ser um executivo de sucesso. E não, às vezes não pergunta. A codependência é tão maluca que nem se falou de um rapaz de 27 anos. Eu atendi um rapaz de 27 anos, estava internado, 22 internações, né? Em 22 internações, vamos supor que em 15 anos, 22 internações, o que esse menino viveu? E aí a família, dona de uma indústria de tecido em Minas Gerais, e porque queria que ele fosse ou advogado ou administrador, para assumir a empresa. E ele cresceu com essa pressão da família, que você vai ter que ser isso, vai ter que cuidar da empresa, vai ter que cuidar da empresa. Mas não perguntaram o que ele queria ser. E nessa internação, eu fui convidado para... Eu fui atender, eu de fora, fui atender ele dentro da clínica particular, né? Como particular, só atendia ele. E embora logoterapia era a técnica que eu aplicava com ele. Então eu saía, ia lá, fazia o atendimento e saía. E um desses atendimentos, o que você gosta de fazer aqui? Eu gosto quando eu estou perto da cozinha, que eu fico conversando com as cozinheiras. Ótimo. E aí ele gostava de trocar receita. E ele aprendia com elas. Conclusão. Para encurtar. Ele saiu, começou a estudar gastronomia, pela família ter dinheiro, virou chefe aqui, foi para a França, estudou lá, é chefe de cozinha de um ótimo restaurante, né? Mas a vida toda a família não falou o que você quer ser, o que você gosta de fazer. Então a codependência fala assim, você vai fazer assim, você tem que fazer assim. Porque o codependente acha que ele está certo sempre, né? Sempre ele quer tem razão, desenhar, né? ele, né? Codependente, se pudesse, ia colocar o braço mais para baixo um pouco, né? As pernas ia fazer mais grossa ou mais fina. Por quê? Quer moldar o outro da forma que quer. E não pergunta se o outro gosta disso. E isso é bem importante. Por isso a importância dessas reuniões familiares. O que você está sentindo? Como que é? E começa, vai ser... No início é difícil. No início é difícil. Mas acho que é sempre vai se organizando. Ainda fala assim, mãe, mas lá no Amor Exigente você é referência lá, mas você é tão serena lá e aqui... Já ouvi isso, viu? Olha lá. Viu? E ninguém me contou, viu, Tânia? Ninguém me contou. Você sabe tanto na teoria, mas na prática, hein? Tá devendo. Porque é isso, né? O codependente, aliás, todo mundo, né, sabe como consertar a vida do outro, né? Mas a da gente é mais difícil, né? Mas, Fábio... Eu ouvi do meu esposo uma vez, eu tinha me afastado do grupo e tal, aí ele pegou e falou assim, você já conseguiu analisar os seus defeitos? Ou só eu que tenho defeito? Eu falei, não, você tem defeito, eu sou perfeita. O que eu falo pra ele? Toma, né? Toma! Aí ele pegou e começou uma lista, assim, um monte de coisa. Eu falei assim, nossa, quando que você fez essa lista? Agora, acabei de fazer. Já sei tudo de você. E é tão maluco isso, Yari, que quando você faz a sua lista e você não enxerga qualidade, só enxerga defeitos, aí você, tá bom, vou tratar todos aqueles defeitos lá e vou transformar em qualidades. Aí vamos supor que tem 10. Você transformou 8. Mas você transformou 8 defeitos, então você acha que vai acabar os defeitos? Não, aparecem outros que estavam ocultos.
Você não tinha consciência, né? Porque eles não estavam visíveis. E aí você trabalha alguns, outros, né, começa a ficar visível. E aí, esse é o processo de recuperação. De você ir trabalhando e equilibrar essas coisas. Crescendo, né, Fábio? Exatamente. Fábio, nós falamos sobre a internação, né? A família codependente, tirar antes e tal. E tem o Eladir Machado fez uma pergunta aqui. E quando a própria clínica manda ver uma alta administrativa, a família é surpreendida, busca uma outra clínica interna novamente? Sim, é bom saber, porque atualmente existem internações que é por convênio médico, ou liminar para pedir reembolso para o convênio. E às vezes é em juízo isso. E o juiz indefere. A clínica não vai ficar com ele lá, ela vai dar alta administrativa. Pode ser que essa pessoa esteja maravilhosamente bem, né? Eu acho que tudo é questão de avaliar, mas quem tem que fazer essa avaliação? O profissional, a equipe terapêutica. E dar essa orientação, porque ficou lá 2 meses, vai ter alta administrativa. Sugere continuar com a internação? Sugere o quê? Fazer um acompanhamento ambulatorial, sugere um acompanhante terapêutico 24 horas, tem várias coisas. O importante é a família não parar o processo. Tem uma coisa bem legal, nesse congresso de 2011 do Amor Exigente, nós convidamos um psiquiatra português. E ele veio para fazer palestra. Em Portugal, foi descriminalizado em 2000 a maconha, outras drogas também. E o nosso congresso foi em 2011. Ele trouxe um relatório de acompanhamento de 10 anos, de 2000 a 2010. Esse relatório, ele pontuou várias coisas. E sobre a maconha, pontuou o abuso, o quanto que subiu o nível de conhecimento sobre esquizofrenia. Então, aumentou o diagnóstico de esquizofrenia lá, aumentou 71%. 71% é muita coisa. E estão querendo liberar aqui. Pois é. Aqui talvez a gente consiga ser campeão e ter uns 90%. O que acontece, esse psiquiatra, depois que aconteceu essa mudança lá em Portugal, tudo, eles começaram a mudar e tiveram vários projetos para dar atenção. Não é que nem aqui. Aqui o policial passa, deixa o cara usando lá na praça, não, faz vista grossa. Lá, não. É pego, vai para um serviço de saúde qualificado, avalia isso e encaminha para o serviço mais adequado para aquele perfil que a pessoa se encontra. Ah, essa daí precisa de internação. Ah, essa daí precisa de ambulatorial. Essa daí precisa de apenas um acompanhamento psicológico. Então, aqui nós não vamos conseguir fazer isso nunca, pela quantidade de usuários, de dependentes, etc. Então não dá para se comparar a questão de liberação, questão do sistema de saúde, questão de qualificação profissional do serviço. Nós estamos gatinhando, né, na atenção para isso tudo. E é bem legal poder observar a forma com que isso acontece fora. Então, quando eu respondo essa pergunta, eu respondo assim: tem que respeitar a equipe terapêutica. Muitas vezes essa alta administrativa é porque ele está dando muito trabalho lá. E aquela equipe não quer mais continuar com ele dando trabalho. Então, precisa remover ele imediatamente.
para uma outra, imediatamente, aquela talvez seja difícil. E, ao mesmo tempo, se é por uma outra questão, receber esse relatório da equipe para saber o que sugerem, o que essa equipe sugere. Porque a gente recebeu um comentário aqui agora, né, que a clínica não muda ninguém, ela só dá ferramentas e cabe à pessoa saber como usá-las aqui fora. Então, a família também tem que ter ferramentas para saber como usar quando o adicto sair dessa internação, né? Yaren, o que significa essa clínica não muda ninguém? A clínica não muda mesmo. A clínica, qual é o trabalho da clínica? A clínica não muda ninguém, né? Não é o objetivo dela também. Qual é o trabalho da clínica? Desintoxicação e conscientização. O primeiro passo da clínica é desintoxicar e começar a jogar informações para conscientizar. Por quê? Porque esse interno, ele vai sair de lá, quanto mais consciente, quanto maior a quantidade de ferramentas ele vai ter para dizer não, para não voltar aos comportamentos, ele identificar onde é fator de risco, onde é fator de proteção, como que ele pode identificar, como que ele vai fortalecer os vínculos sociais e os vínculos familiares para que seja um fator de proteção para ele, melhor. Esse é o trabalho da clínica. Não é fazer o transplante de cérebro. Não é... É que acho que é tudo isso que a família quer, né? É só isso que a família quer. Não, a família... É o que acontece também na educação dos filhos. Vocês são da área da educação? Alguém? Eu sou. A Thanos. A Tânia? A Tânia Thanos. O que a família quer? Que entregue na creche bebê e saia de lá falando inglês, espanhol. E que seja bem educadinho, que... Exatamente. E não é o papel. Não é o papel da escola. O papel da escola é dar conteúdo para que ele consiga entender melhor, né, diversas questões. Mas se ele vai ser sereno, se ele vai ter educação, é diferente. Esse é o papel da família, né? Exatamente. E assim, às vezes a família nem participa nas reuniões da escola, no processo educacional dele, processo educacional de conteúdo de informações, de matérias. E a matéria familiar? Agora você me esclareceu uma coisa, Fábio. Essas famílias que não participam da escola, que jogam a responsabilidade para a escola, são as mesmas famílias que, quando chegam no amor exigente, dizem: eu não preciso de amor exigente. Quem precisa é ele vai para uma clínica lá na comunidade terapêutica. Eles vão fazer o transplante cerebral nele e ele vai voltar outro filho, né? E interna, então, 27 vezes, 30 vezes, quantas forem necessárias, esperando que ele se transforme. É importante, Tânia. E aí até participa do amor exigente só enquanto a clínica exige. Sim. E aí depois, não sou Tem eu um fator bem importante. Às vezes a família não muda, certo? Então, ele retornar para casa é um fator de risco. Retornar para casa é um fator de risco. O que seria importante para ele? Ir para uma residência terapêutica. Que ele vai iniciar um processo diferente. De autonomia, né, Fábio? Uma residência mais protegida, com um ambiente terapêutico, e que ele vai conseguir sair para trabalhar, sair para estudar, sair para evoluir na forma terapêutica, mas junto à sociedade, dentro da sociedade. Diferente de estar lá recluso. Uhum. Então, é criado já modelos de residência terapêutica. Eu dou consultoria para isso, tá? Para criar isso. Eu trabalhei 9 anos no CAPS aqui
E CAPS com redução de dano não funciona desse jeito que eles querem, né? Funciona se for utilizar adequadamente. Então, os projetos de residência terapêutica pós-internação para ajudar na reinserção social é muito bem-vindo, principalmente quando a família não muda. A família não muda, não coopera, né? Por não exemplo, se trata, né? alguns pais, mas por que eu vou parar de beber se é ele que tem problema? Certo? Por que eu vou ter que jogar minha garrafa de uísque 15 anos aqui que tem aqui, que eu sei beber. Eu sei beber. Eu bebo todo dia, mas eu sei. É ele que não sabe. É ele que vai fumar esses negócios aí. Vou contar um segredo, Fábio. O segredo está na nossa próxima reunião, no nosso próximo encontro. Avisar que já estamos chegando no final. E... Ficou alguma coisa sem responder? Não, eu fico muito triste de ter que falar que está acabando. Eu quero continuar, eu quero assunto, eu quero... Mas a gente tem que manter a nossa disciplina. Mas não ficou nada sem responder, muito pelo contrário, você acrescentou uma opção de coisa, mais do que as nossas dúvidas, como a Yaren falou, é sempre um aprendizado, né? Estar aqui com o convidado, por isso é que nós fazemos questão, estamos trabalhando para continuarmos essas lives, para levar essas informações, né? Para levarmos essas informações. E é com muita gratidão que nós vamos, infelizmente, encerrar aqui, Fábio. Eu queria que você fizesse suas despedidas finais, então. Então, quero agradecer o convite, agradecer por acreditar. E nunca deixem de acreditar no processo de transformação. Nós precisamos ajudar as famílias a se conscientizarem sobre o processo terapêutico delas, né? Porque se acredita, se deseja que a família mude, comece a mudar por si. Uma pessoa que eu admiro muito, que é Mahatma Gandhi, ele fala, se você quer ver uma mudança no mundo, mude você e ajude o mundo a se transformar. Então, é uma enorme felicidade estar aqui. Aliás, eu admiro muito quem se prontifica a estar levando o amor exigente adiante. Eu só quero agradecer. E me coloco à disposição quando sentirem o desejo, vamos trocar. Estou bem feliz com essa evolução que as famílias no Brasil estão tendo. E essa evolução só é possível quando a gente se dedica, né? E pratica o que os princípios e a metodologia do amor exigente têm feito nas vidas das nossas famílias. Isso aí, 21 anos não é para qualquer um, né, Fábio? Não. Mas é só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje. E vai indo só por hoje e para sempre. Que é esse o meu desejo. Quem sabe eu comemoro lá com 100 anos limpo. Aí eu vou comemorar. Vou comemorar, hein? Com água, com gás. Gratidão, pessoal. Gratidão por vocês estarem com a gente aqui todo esse tempo. Obrigada. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.